Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito aqui nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Você pode ir ao YouTube diretamente, só escrevendo @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente à quinta-feira, 2 de julho de 2026, mês 7. 13ª semana do tempo comum no ano litúrgico A, na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui, com este lenço. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da profecia de Amós, capítulo 7, versículos do 10º ao 17. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada. Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia, mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo os sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 18 na Bíblia Vulgata, 18 na Vulgata e 19 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º, 9º, 10º e o 11. Refrão 10º-B. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Repitamos: os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Repitamos: os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 1º ao 8º. Primeiro vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aqui na revista Deus Conosco, temos a explicação. O amor de Cristo nos torna livres. Seu perdão nos revigora e nos reergue na dignidade da vida. Amor autêntico gera partilha e comunhão. Assim fizeram aqueles homens que carregavam um pobre aleijado e o aproximaram de Jesus. Caminharam com ele e Jesus lhe devolveu a vida. Porém, os que se achavam senhores da sabedoria ficaram a criticar Jesus. Como são nossas atitudes diante do bem que é praticado, hein? Uma pergunta que fica no ar para reflexão. Todos os que buscam o Senhor vão encontrar nele a vida, como o paralítico levado até junto de Jesus. Poder perdoar os pecados é muito mais do que poder curar um paralítico. Para que pelo menos começassem a acreditar que ele podia perdoar pecados, Jesus curou aquele homem. Ele devia sentir muito o peso de seus pecados, pois como os outros que ali estavam acreditavam em Jesus. Contente foi andando para casa, mas muito mais contente ficou com a paz do coração que reencontrou. No livro Dia a Dia com o Evangelho, temos outra reflexão sobre Mateus capítulo 9, versículos do 1º ao 8º. Aqui diz a seguinte mensagem: Jesus se vê diante de um paralítico e observa a fé das pessoas que o transportam. A fé, mola propulsora que faz todos nós sairmos de nós mesmos e buscarmos a cura da vida e salvação. Jesus nada pergunta ao paralítico, com poucas palavras o liberta dos pecados. Desse modo, Jesus mostra claramente a natureza espiritual da sua obra no mundo, onde o mal fundamental é o pecado. Agitam-se alguns doutores da lei que cochicham a respeito de Jesus. Ele blasfema. Jesus esclarece o equívoco. O Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. E dirigindo-se ao paralítico ordena: levanta-se, levante-se. Se tem poder para perdoar pecados, também pode libertar dos males físicos. Os doutores da lei ficam desconcertados e mudos. As multidões, ao invés, glorificam a Deus. Jesus é Deus. Vamos ao livro Palavra e Vida, que tem uma reflexão sobre Mateus capítulo 9, versículos do 1º ao 8º. A cura da paralisia física é sinal de uma cura mais profunda, aquela que perdoa os pecados, reconcilia o coração e devolve o doente ao lugar de onde nunca deveria
ter saído a família de Deus. A multidão ficou assustada ao ver Jesus atuar com esse poder e essa força. Com todo o progresso médico e tecnológico, ainda nos é impossível curar o coração das pessoas, fazer com que se sintam felizes, que gostem de si mesmas, que se reconciliem, que curem as feridas que a vida vai deixando em cada um. Isso só pode ser feito pelo amor de Deus, e esse amor não se encontra à venda. Esse amor é dado por Jesus. Vamos aos santos do dia agora. Dia 2 de julho, é dia de São Processo e São Martiniano. Foram mártires romanos. De acordo com o site do Vaticano, Processo e Martiniano são venerados no dia do seu nascimento para a vida eterna, isto é, no dia do falecimento, da morte, quando foram para o céu. Ambos foram os guardiões dos apóstolos São Pedro e São Paulo durante a sua prisão no cárcere Mamertino e convertidos por eles. Mártires por causa de sua fé cristã foram sepultados no cemitério de Damaso, na segunda milha da Via Aurélia em Roma. São Otto de Bamberg é santo do dia 2 de julho, de acordo com o site miliciadaimaculada.org.br. Otto de Bamberg nasceu em uma família nobre de Mistelbach, Franconia, na região sul da Alemanha. Seu irmão mais velho herdou a propriedade de seu pai e Otto foi enviado para a escola, servindo inicialmente na casa do duque Vladislav I Hermann, na Polônia. Entrou para o serviço do imperador Henrique IV em 1090 e foi nomeado chanceler do Império Romano-Germânico em 1101. Em 1102, o imperador o designou e o investiu como bispo de Bamberg, em Franconia, agora no estado da Baviera. Como bispo de Bamberg, teve grande destaque, alcançou fama como missionário, diplomata e político. No Congresso de Würzburg, em 1121, Otto negociou com sucesso o Tratado de Paz da Concordata de Worms, que foi assinado em 1122 em Worms. Como religioso, seguiu um modelo de vida simples e frugal, mas fez muito para melhorar seus reinos eclesiásticos e temporais. Ele restaurou e completou a Catedral de Bamberg após ter sido danificada por um incêndio em 1081, melhorou a escola da Catedral e construiu uma série de igrejas em todo o seu território na Pomerânia. Foi ele responsável pela reconstrução do mosteiro de St. Michael, que tinha sido destruído por um terremoto em torno de 1117. St. Michael ou St. Michael, não sei a pronúncia correta. O seu pacífico e bem-sucedido trabalho missionário entre os pomeranos os converteu em grande número em várias cidades e estabeleceu 11 igrejas, tornando-se conhecido como o apóstolo da Pomerânia. Olha que importante. Foi bispo Otto que vestiu Santa Hildegarda de Bingen como freira beneditina. Otto morreu em 30 de junho de 1139 e foi sepultado na abadia Michaelsberg, em Bamberg. Ele foi canonizado em 1189, pelo Papa Clemente III. Apesar de ter morrido em 30 de junho, seu nome é registrado no martirológio romano em 2 de julho. Bem-aventurado do dia 2 de julho é o beato Pedro de Luxemburgo. De acordo com o site Wikipédia, Pedro de Luxemburgo foi um jovem prelado católico francês que serviu como bispo de Metz e como cardeal da obediência de Avignon
do ano de 1384 até sua morte. Pedro de Luxemburgo era descendente de nobres e estes garantiram seu ingresso no sacerdócio, bem como quando já tivera começado a servir em vários lugares como cônego, tendo sido posteriormente nomeado bispo de Metz, e fora conhecido por suas austeridades e pelos sucessos na reforma diocesana, além da sua dedicação aos fiéis. Tentou acabar com o cisma ocidental que opôs papa contra antipapa e governantes contra governantes. Os esforços de Pedro de Luxemburgo foram em vão e ele logo foi expulso de Metz. Mudou-se para o sul da França, onde morreu de anorexia como resultado de suas duras penitências autoimpostas. Ambos os lados do conflito reconheceram sua profunda santidade e sua dedicação tanto ao povo de Metz quanto a outros lugares. Houve tentativas, ou seja, lobbies, tentativas contínuas para que ele fosse beatificado, e isso mais tarde se materializou quando o Papa Clemente VII o tornou bem-aventurado, beato, em 9 de abril de 1527, em Roma. Então, o beato é aquele que está a um degrau da canonização. Falta acontecer um milagre por sua intercessão, que provavelmente a Igreja Católica, através do Papa, fará a cerimônia de santificação, de canonização. Bem-aventurado Pedro de Luxemburgo, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, El Shaddai. Também do hebraico significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus. E Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará na sua glória. Será algo inexpressável, inefável, indizível, algo inexprimível, grandioso. A volta de Jesus, não haverá mais esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Isso acabará. Então todos podem se reunir, né, num momento único. Já pensou? Teremos corpos glorificados no juízo final. Corpos semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, que atravessou paredes, podia comer ou não comer, beber ou não comer, andou sobre o mar, mudou a aparência, subiu ao céu. Já pensou? Algo maravilhoso. Não temos palavras humanas para definir. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho, Redentor e o Espírito Santo, Santificador. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919.